água sempre foi essencial para a vida, desde a manutenção das células à instalação e moradia dos seres humanos. Onde há água, pode acreditar que existe vida. Hoje irei contar um pouco da história do Rio das Velhas, efluente que foi importante para o surgimento de várias cidades mineiras. A história da ocupação humana na bacia do Rio das Velhas remonta a cerca de 12 mil anos, época em que os primeiros habitantes usavam as grutas existentes na região do médio Rio das Velhas como abrigo. O mais antigo fóssil humano já encontrado nas Américas foi desenterrado a poucos quilômetros das margens do Rio das Velhas. Era o fóssil de uma mulher de 1,50 m de altura e com cerca de 20 anos de idade. Ganhou o nome de Luzia pelos arqueólogos que a estudaram. Sem residência fixa, Luzia perambulava pela região onde hoje está o Aeroporto Internacional de Confins, nos arredores de Belo Horizonte. Acompanhada de uma dúzia de parentes, vivia do que a natureza da região lhe oferecia, se contentando com coquinhos de palmeira, tubérculos e folhagens. Em ocasiões especiais, dividia com seus companheiros um pedaço de carne, de algum animal que conseguiam caçar. Eram tempos difíceis aqueles. São diversos os vestígios e achados arqueológicos encontrados em Lagoa Santa, que chamaram a atenção do mundo para a bacia do Rio das Velhas. Assim, a região ganhou importância internacional na área da arqueologia e paleontologia. O ciclo do ouro. Quando os portugueses chegaram no Brasil, as terras brasileiras já eram ocupadas pelos povos indígenas. Ao procurar por prata e esmeraldas no Brasil, os portugueses acabaram encontrando ouro e diamantes. Uma época denominada de Ciclo do Ouro, que tem grande relevância histórica tanto para o Rio das Velhas quanto para o desenvolvimento de Minas Gerais. A primeira pepita foi achada em 1677 no Rio das Velhas, entre as cidades de Sabará e Lagoa Santa. A descoberta é creditada a Manuel Borba Gato e Garcia Rodrigues Pães Leme, remanescentes da bandeira de Fernão Dias. Foram os bandeirantes que fundaram as primeiras cidades de Minas Gerais, todas próximas ao Rio das Velhas. Ouro Preto, na sua nascente, e a poucos quilômetros na bacia do Rio Doce, a cidade de Mariana. Em seguida, foram criados Sabará, Caeté e Santa Luzia. Diamantina, fundada nos anos 1700, também tem parte do seu território na bacia. O Rio das Velhas e toda a sua bacia sofreram muito nesta época com o garimpo, o que ocasionou o desmatamento, inclusive das matas ciliares, e posteriormente com a exploração das montanhas regionais ricas em minério de ferro. Situação atual. A bacia do Rio das Velhas começou a sofrer na época do ciclo do ouro, com a poluição originada dos centros urbanos que utilizam os cursos d'água como destino para todo tipo de esgoto e lixo, situação que foi agravada com o passar dos anos. Por drenar a região mais industrializada e densamente povoada de Minas Gerais, a região metropolitana de Belo Horizonte, a bacia do Rio das Velhas vem sofrendo acelerado e crescente processo de degradação. Entre os principais impactos podemos citar a atividade mineradora nas cabeceiras da bacia, que altera a cor da água e faz elevar os teores de sólidos em suspensão. A poluição pelo despejo de esgotos domésticos e industriais não tratados de grande parte da região metropolitana de Belo Horizonte, com nítidos efeitos na qualidade da água do rio. O desmatamento da vegetação ciliar, que protege o rio contra o assoreamento, funciona como filtro de produtos tóxicos, fertilizantes, pesticidas, agrotóxicos, entre outros. A construção de barragens para aproveitamento hidrelétrico e acumulação de água para consumo humano, verificada nas cabeceiras e afluentes do Rio das Velhas. A introdução de espécies exóticas provenientes de outros países ou de outras bacias brasileiras.
a retirada indiscriminada de água para projetos de irrigação. Em virtude disso, e para alcançar a disponibilidade de água em quantidade e qualidade, visando garantir os múltiplos usos e a segurança hídrica, a bacia do Rio das Velhas necessita de revitalização. A Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas possui um comitê de bacia para propor e ajudar a decidir sobre as políticas e ações a serem implementadas nos rios que a compõem, sendo o maior objetivo estabelecer metas, sejam qualitativas ou quantitativas, em consenso com os usuários de água, poder público e população da bacia, a serem atingidas pela execução dos chamados planos de bacia, nestes incluídos prazos, custos e fontes de recurso.